Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui. Vamos atualizar aqui a situação de jogadores que podem deixar o Vasco ainda nessa janela de transferências. 3 jogadores podem deixar o Vasco em breve e você vai ter essas informações aqui. Vamos escutar o capitão do time do Vasco, né, Pablo Verratti, que concedeu uma entrevista ao amigo Fábio Azevedo e falou sobre muitas coisas, inclusive sobre o presidente Pedrinho. A gente vai ouvir aqui. Começo depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Se você não for inscrito no canal Machão da Gama, faça esse favor, se inscreva agora. Tá chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala de Vasco da Gama aqui 2 vezes por dia. Uma na parte da manhã e a outra na parte da tarde e noite. E é de graça, sempre será. Você nunca terá que pagar nada para consumir o conteúdo aqui do canal Machão da Gama. Tamo junto? A única coisa que eu peço, o like, a inscrição. E agora a vinheta vai rodar. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do nosso canal e lá na FUT Fanatics você pode comprar produtos do Vasco com desconto, produtos oficiais do nosso Vasco da Gama com o menor preço da internet é na FUT Fanatics. O QR Code está aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado ao site da FUT e lá você escolhe, né, o seu produto do Vascão. Usa o cupom Machão da Gama que você ganha 7% de desconto. Agora, quer uma dica boa? Se liga nessa camisa que está aparecendo aí na tela. O precinho tá camarada, tá? Produto oficial licenciado do Vasco da Gama naquele precinho camarada. E se você utilizar o nosso cupom, você ainda ganha desconto. E se você pagar no Pix, ganha mais desconto. Então, meu amigo, é só vantagem lá na FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. O link para você adquirir essa camisa que eu mostrei agora no vídeo tá aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar. Bom, vamos falar aqui de jogadores que podem deixar o Vasco ainda nessa janela de transferências. A janela de transferências para entrar no futebol brasileiro já está fechada, né? Mas em alguns lugares do mundo ainda pode acontecer transferências, né? E apesar das principais janelas de transferências do mundo do futebol já estarem fechadas, existem algumas ligas alternativas que podem fazer contratações. E em busca de aliviar o fluxo de caixa e abaixar também, né, a folha salarial, o Vasco vê margem para a saída de alguns jogadores do seu elenco, né, jogadores que não estão sendo utilizados. Os 3 principais nomes, né, os mais cotados para deixarem o Vasco nessa janela de transferências são Lloyd Augusto, Maurício Lemos e Jean Davi. Antes da janela do meio do ano abrir, a lista de uma barca no Vasco era maior, né? Nomes como Sforza, Matheus Carvalho e Lucas Oliveira estavam ali entre os negociáveis. Porém, desses nomes citados, apenas o Sforza, né, deixou o Vasco. O Sforza foi emprestado para o Juventude. Mas o Vasco ainda não desistiu, né, de liberar alguns jogadores, de encontrar destino, né, para alguns jogadores que não estão sendo utilizados pelo treinador Fernando Diniz. Entre os 3 citados, né, Jean Davi, Lloyd Augusto e Maurício Lemos, com toda certeza as 2 novidades, né, são Lloyd Augusto e Maurício Lemos. O Jean Davi já não vem tendo espaço no Vasco há muito tempo, e há muito tempo já que a gente fala numa possível saída do Jean Davi. Vou falar sobre o Lloyd Augusto, né, contratado para ser uma opção para o ataque do Vasco no início dessa temporada, mas não rendeu, né, o esperado. Lloyd está atualmente no fim da fila das opções do treinador Fernando Diniz para o setor ofensivo. A tendência é que o atacante tenha ainda menos espaço depois das chegadas de Matheus França e Andrés Gomes. Se já não vinha sendo utilizado antes, agora é que não vai ser utilizado mesmo, né? O angolano perdeu muito espaço, ele vem treinando normalmente, mas não vem sendo relacionado. Nos últimos jogos do Vasco aí não foi relacionado, então virou praticamente a última opção do treinador Fernando Diniz. Ao todo, são 18 partidas do Lloyd pelo Vasco, sem nenhum gol e nenhuma assistência.
A avaliação de quem acompanha o dia a dia do futebol do Vasco da Gama é que o jogador não se adaptou ao futebol brasileiro e também está passando por alguns problemas psicológicos, né? Por conta aí de alguns problemas familiares que ele enfrenta. Enfim, o Fernando Diniz teve até uma paciência com o atleta, tentou dar algumas oportunidades, mas não conseguiu. Por outro lado, o torcedor, esse não teve paciência não com o Lloyd Augusto e há muito tempo já perdeu, né? Já esgotou a paciência com o angolano. Então, o Vasco vai tentar buscar um destino, né, para Lloyd Augusto. Outro que não teve uma boa adaptação foi o Maurício Lemos. O uruguaio chegou no início do ano com grandes expectativas, cotado para o time titular, mas não conseguiu se adaptar, né? Ele até em alguns momentos foi titular do time do Vasco, mas conviveu também com uma lesão que atrapalhou nessa adaptação e não conseguiu convencer, né? Tanto que também acabou indo lá para o fim da fila, quase nunca é relacionado. Ele ficou próximo, né, de deixar o Vasco para o futebol aqui da América do Sul, para a Argentina ou para o Uruguai, mas acabou não acontecendo. Com o Jean Davi, a situação é um pouco mais antiga, né? O Vasco procura um destino para o atacante desde o início do ano. Em 2024, o jogador já havia decepcionado aqui no futebol brasileiro. O chileno recebeu algumas sondagens do México, mas nenhum negócio foi para frente. O Vasco também tentou utilizar o jogador como moeda de troca, mas não conseguiu. Enfim, dito tudo isso, vou mostrar aqui as janelas que ainda estão abertas, né, para o Vasco tentar despachar esses 3 jogadores. A Bélgica, até dia 8 de setembro, está aberto. Arábia Saudita, até o dia 10 de setembro. Turquia e Rússia, até o dia 11 de setembro. Grécia e México, até o dia 12 de setembro. Então o Vasco vai tentar um destino para esses jogadores até essas datas citadas. Será que alguém vai contratar aí esses citados? Deixa aqui nos comentários, difícil, né? Tem que tentar se livrar, mas tá difícil. Mudando de assunto aqui agora, vamos escutar Pablo Verratti, né? O capitão do Vasco, falou sobre o presidente Pedrinho. Ele deu uma entrevista ao amigo Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, e eu vou colocar aqui a parte onde Verratti fala de como é a relação ali do Pedrinho no dia a dia do clube, com os jogadores, enfim. Verratti elogiou bastante, né, o trabalho do presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, que para a torcida, né, a boa parte da torcida critica bastante o presidente Pedrinho. Eu me incluo nessa, critico bastante o presidente Pedrinho e acho que, cara, torcedor é assim mesmo, torcedor tem que criticar, tem que cobrar, tem que estar sempre cobrando para o clube ficar melhor, né? Não é, quem está cobrando não está torcendo contra, pelo contrário, né? Quem está cobrando está insatisfeito com a coisa tá e quer ainda mais melhorias. Mas confira o que disse o Verratti, o crédito é do amigo Fábio Azevedo. Muita, um cara que vive pelo Vasco, ele luta constantemente, briga pela gente. Aqui, desde que ele chegou, mudaram muita coisa. O CT, você, não sei se toma conta disso, o CT mudou um 100%, a gente tem todas as comodidades aqui para treinar, que para nós é muito importante. A logística do clube mudou muito, sempre brigando porque a gente tem uma boa logística, que os viajes não sejam tão cansativos. Tem todo mundo al dia aqui no CT, questão do salário, de imagem, de premiação, tudo. Está tudo em dia? Tudo. E então isso para a gente é muito importante. Acho que ele tomou o Vasco por amor, né? Sim. E se encontrou também com muito problema, que ele sabia que estavam acontecendo, mas quando você entra no Vasco, sabe que toma conta de que os problemas são ainda mais grandes. Mas é um cara que não tira o corpo do momento, não tira a cara da briga, ele bota a responsabilidade para ele. É um cara muito legal, eu tenho uma relação mais além do presidente e jogador, tenho uma relação pessoal muito boa com ele. Eu admiro muito a ele. E também é isso, é um cara que brigou toda a sua vida, sua carreira, e eu me vou refletir nele também. E ele só briga porque o Vasco seja cada vez mais grande. Claro que nessa briga, nesse caminho, a gente tem muitas coisas, não todo vai ser cor-de-rosa, né? No todo va a ser victoria, no todo va a ser conquistar taza. Eso pasar esos momentos ruins, esos momentos de transição para que as coisas boas venham pronto. Tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, deixa o like, se inscreva, até a próxima. Fui!